Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma. E hoje é um episódio super especial porque eu vou ser a convidada, não sou eu que vou liderar, digamos, a conversa. É a minha querida Cristina, que já devem ter visto. Estamos iguais. Olá, Cristina. A Nós nossa estamos reação, exatamente com a mesma cor. não combinamos. Estamos maravilhosos. Não combinámos, exato. Isto é muito, muito, muito especial, muito engraçado ao mesmo tempo, porque a pessoa tem imensas roupas de imensas cores, branco, preto, azul, às bolinhas, às flores, etc. E de facto, quando agora nos vimos, estamos de Foi a igual. reação, foi. Isto é maravilhoso. Para quem não conhece Exato, a Cristina deve ter sido minha irmã noutra vida. certeza. Conhecemos há 10 anos e qualquer coisa. A Cristina já fez parte do podcast, ela já esteve aqui onde partilhou do seu distúrbio alimentar, e onde falámos e fizemos essa partilha. Foi a primeira pessoa que eu na vida consegui falar sobre a minha compulsão alimentar, porque vi alguém que tinha exatamente o mesmo, estava a passar pelo mesmo desafio que eu. Portanto, isto para quem não conhece a Cristina. E pronto, agora a Cristina vai ser quem vai liderar esta conversa. É verdade, já passou quase um ano, É não é? verdade. Olha, super obrigada por estares aqui. Tens uma agenda Nada, obrigada super eu pelo preenchida convite. e Conjugamos tudo. de coração, muito obrigada por estares aqui. Obrigada também pelo convite, é sempre muito especial. Costumamos dizer que o tempo passa a correr, ou neste caso a voar, porque já passou um ano, efetivamente. Portanto, estou super feliz novamente por estar aqui contigo, Raquel. É um prazer e um privilégio sempre podermos estar aqui nesta partilha e nesta sintonia. E grata também, minha querida. Então, hoje em dia também ouvimos falar, para além do tempo que passa a correr, ouvimos falar das empresas multinacionais, de integração, etc. E, efetivamente, quando eu ouço este tipo de palavras, de vocabulário, penso precisamente e logo em ti. Raquel, então como é que tu te identificas com estas palavras do multinacional e multicultural? E, claro, como tu também costumas perguntar, quem é a Raquel? Olha, vou começar pela, a última parte da questão, que acho que é mais fácil. Olha, eu não gosto de começar a definir aquilo que eu sou pelo aquilo que eu faço. No entanto, tem um grande peso na minha vida aquilo que eu faço. Trabalho com fitness já há 14 anos, é uma grande paixão que eu tenho, com um estilo de vida o mais saudável possível, ajudo outras mulheres, principalmente onde eu estou, também a procurarem esse estilo de vida e esse equilíbrio. No entanto, eu sou muito mais do que aquilo que eu faço profissionalmente. Eu acho que sou uma miúda, quando muita gente ainda me classifica como uma miúda, apesar de Uhum. já não ter 20 anos. Mas sou uma miúda que adora viver, adora desenvolver-se, adora aprender, adora rir, adora aventura, adoro deixar no outro, independentemente da relação que tenha com outra pessoa, hum, ou esperança, ou algo que a faça pensar que, que não é assim tão mau aquilo que ela está a passar, ou colocar-lhe um sorriso no rosto. É aquilo que eu mais gosto, é de saber que de alguma forma eu toquei em alguém. Isso é sem dúvida aquilo que eu tento ao máximo, e não sou perfeita e a minha vida não é perfeita, mas tento ao máximo deixar no outro uma palavra de conforto, ou um sorriso, ou esperança. Relativamente à primeira É tão parte da questão, necessário hoje em dia, precisamente, querida. Uhum. mas tão necessário, sem dúvida. Relativamente à Às vezes o primeira, saber ouvir, desculpa interromper, às vezes também o saber ouvir, o saber estar presente.
E tu fazes isso também muitíssimo bem. Os teus podcasts têm ajudado tantas pessoas, precisamente nos vários processos, claro. Obrigada. Uhum. Relativamente à multiculturalidade e à tua primeira questão, olha, eu já tive em. Portanto, este é o meu quarto país a viver, contando com Portugal. Eu não te sei explicar porquê, eu não sei de onde é que vem, mas eu desde miúdo eu lembro-me, e sou natural de uma aldeia super pequenina, nunca tive assim grande contacto com cidades grandes ou na altura que eu cresci não havia internet, portanto o mundo exterior era mesmo o mundo exterior. O único contacto que nós tínhamos era através da televisão e através dos filmes que nos faziam sonhar. E eu sempre sonhei muito em sair de Portugal, em voar, eu via-me em aeroportos, via-me no mundo. Não sei explicar de onde é que vem, não sei se era das telenovelas, dos filmes, e sempre tive este grande sonho de sair de Portugal e Uhum. consegui. E estive em Londres 3 anos, estive nos Emirados Árabes Unidos durante um ano. E já quando eu saí, quando eu fui para Londres, já há um choque, apesar da cultura não ser completamente diferente da nossa, mas é uma língua diferente, é um modo de Uhum. estar diferente, portanto há sempre diferenças. E já aí houve aquela adaptação inicial, eu era super novinha, não falava inglês, o meu primeiro país que foi aquele embate inicial de estou sozinha, estou por minha conta, a minha família não está aqui, que apesar de tudo em Portugal, não que me passasse pela cabeça, mas se há uma coisa correr mal, tens a casa dos teus pais. E há Claro, sempre esse backup. Quando tu estás num outro país, tu tens plena consciência que não há esse backup. Que estás exato. por tua Uhum. conta. Ah, Totalmente. Uhum. mas fez-me tão bem. Mas para mim o melhor foi realmente quando eu vim para o Médio Oriente e vim para os Emirados. Uhum. E eu vinha muito com o mindset de direitos das mulheres, feminismo. Então aquilo foi. Eu vinha de Londres na altura com. Tu vês tudo, literalmente tudo. Tu vês o extremo de, de algumas coisas que, enquanto mulheres, não tens muito orgulho de ver, e depois vais para o outro extremo. Eu, na altura, tinha 27 anos. Vais para o outro extremo onde vês as mulheres completamente tapadas, umas por opção, outras porque tem que ser mesmo, mas culturalmente é normal. E eu entrei ali naquela de, mas porquê é que as mulheres estão assim? Num conflito interno de eu estou aqui, mas há aqui muitas coisas que me incomodam enquanto mulher. E depois, eu acho que não Ok. usufruir o máximo desse ano que eu tive nos Emirados. Depois eu voltei para Portugal, Compreendo. quando a Noa nasceu, engravidei e a Noa nasceu em Portugal, e continuei com aquela de eu quero ser Portugal. E quando eu vim para o Qatar em 2019, eu já vinha com um mindset completamente diferente, já tinha sido mãe, já tinha passado por um país culturalmente mais fechado, digamos assim. Então o meu mindset foi mesmo de eu venho para a cultura deles, eu aceito como eles são, portanto eu venho aqui com o objetivo de trabalhar, de me desenvolver, e quando eu venho com este mindset, tu tens, tu tens muito mais, pelo menos eu, tenho muito mais humildade em reconhecer de onde é que eu venho, em respeitar do que é que eles vêm, porque eu olho para eles e olho para alguns deles e penso assim, isto podiam ser os meus pais. Os meus pais só nasceram num sítio Certo. diferente, só Uhum. acreditam Exato. numa coisa diferente, porque eles nasceram daquele lado do mundo. Mas se eles nascessem deste lado, os meus pais também andariam assim vestidos, acreditariam nas mesmas coisas que estas pessoas. Então hoje em dia eu tenho um respeito enorme pelas diferenças culturais. Pode haver coisas, e há coisas que não concordo, que não as trago para a minha vida, mas está tudo certo, porque aquilo que eu não concordo e que não trago para a minha vida, eu apenas deixo lá. Respeito, mas não trago para a minha vida. Mas deu muito Certo. mais humildade em olhar para o mundo de uma forma diferente, e há coisas tão bonitas em cada cultura. Se nós formos a cada Uau, cultura claro. buscar, digamos, as coisas, o melhor de cada cultura, a música, as tradições, todas as culturas têm coisas fantásticas e nós podemos tirar o melhor de cada. Eu acho que isso só nos enriquece. E quando nós estamos assim Uhum. fechadinhos na nossa caixinha, só no nosso mundo, a pensar que só aquilo que nós acreditamos é que é verdade, porque foi aquilo onde nós crescemos, eu acho que nós nos limitamos tanto e não vemos para além de. Isso é a Exato. minha visão. Uhum.
Ok, muito bem, muito interessante o que referes. Há pouco referias então que vieste de um meio pequeno, queres contar um pouco mais em relação à tua infância, adolescência, etc. Sim, olha, eu tenho uma história assim muito peculiar, que eu já estou mais confortável em falar nela, mas Ok, eu cresci num meio muito pequenino, uma terrinha que se chama Paço, pertence a Pombal, Pombal, exato, ok. que fica perto de Leiria, portanto, quem não conhece fica no distrito de Leiria, e os meus pais não tinham muitos meios financeiros, portanto, sempre fizeram um esforço enorme para que tanto eu como a minha irmã estudássemos, tivéssemos acesso a essas coisas, mas eu cresci mesmo numa família muito humilde, mas que me passou Uhum, valores que eu trago até hoje, do trabalho, da verdade, da honestidade. Eu nunca ouvi os meus pais, eu nasci num meio muito católico, que tive sempre fui à missa, rezávamos todos os dias, portanto eram rígidos nesse aspecto, mas eles sempre respeitaram quem eu quis ser. E eu desviei muito desse meio, e eu hoje em dia eu respeito imenso e eu acredito imenso em Deus, mas já não estou tão ligada à igreja em si. Eu acho que todas as religiões, isto é uma crença minha, eu acho que todas as religiões acabam por nos ensinar o mesmo, que é respeito pelos nossos superiores, acreditar que há algo superior a nós, da verdade, de cuidar do outro. Eu acho que os humanos é a forma como estão a viver isso e a interpretar isso é que, a meu ver, nem sempre é a mais correta. Então exato. eu decidi afastar-me um bocado, com muito respeito por cada religião e por muito respeito ter crescido também nesse ambiente, mas eu já não vivo agarrada àquele livro, mas muito conectada com o divino, com Deus, com o universo, com o Uhum. que queiram chamar, que não tenho dúvidas Com a nenhumas que fonte, existe. como queiram chamar, com Exatamente, com certeza. a Está criação. tudo uno, uhum, Sim. certo? Porque se E verificarmos, todas as religiões têm exatamente essa essência. Eu recordo-me há uns anos participar em alguns encontros chamados interreligiosos e tínhamos precisamente 7, 8, 9 religiões diferentes e se a pessoa não referisse a sua religião católica ou Bahá'í ou muçulmana ou, portanto, budista, ou, enfim, hindu, etc. Portanto, nós tínhamos várias crenças e vertentes e se a pessoa não identificasse, era, precisamente não conseguiríamos também distinguir, porque a essência, a oração, a partilha eram precisamente as mesmas. De sem facto, a dúvida. essência é, é semelhante, é parecidíssima. Eu E foi acho que como tu referiste. É, as concordo. bases são as mesmas, eu acredito muito nisso. Depois a forma como nós vivemos e a forma como a interpretamos e a forma Certo. de respeito que é, estas são as minhas crenças, mas eu não acho que tenha de pôr as minhas crenças no outro. Só tenho que respeitar, eu posso concordar ou não com aquilo que o outro vive, a forma como ele vive, mas eu só tenho que respeitar e não impor. Mas isto foi lá ao longo do tempo que eu me desenvolvi também assim, isto não foi sempre assim. Mas olha, eu lembro-me de crescer muito sozinha, sabes? Tenho uma infância muito solitária, digamos assim, sempre sonhei muito. E tenho uma irmã e eu vim substituir, entre aspas, uma outra irmã que partiu antes de mim. Eu sempre Ok. me vi muito e cresci muito, tenho muito poucas memórias de brincadeiras com a minha irmã mais velha, tenho muito poucas memórias de brincadeiras com vizinhos ou amigos, que eu sempre fui a mais nova. As minhas memórias mais Uhum. felizes que eu tenho são no verão, dos meus primos Ok. quando vinham passar férias a Portugal, que eles eram imigrantes, e havia outros que se juntavam que não viviam tão próximos, e nós nos brincarmos nas férias, de não haver telefones, na altura não havia telefones, e nós ficávamos na rua Certo, até às até tantas. até ao sol se pôr, que muitas vezes no verão era até Uhum. às 9 da noite, e os É, pais chamarem, precisamente. anda, vem comer! E Já está na hora de jantar, claro. essa parte de andar no pé no chão, de descalça, mas trabalhava no campo com os meus pais, que nós vivíamos numa aldeia, então nós tínhamos que ajudar nas tarefas, e essa parte, vou ser mais honesta, nunca achei muita piada, mas hoje em dia percebo a conexão e a importância que temos nós com a terra. A parte de trabalhar na terra é que eu não, continuo a não achar muita piada, Claro. mas cresci assim e acho que fui uma adolescente que não deu assim grandes, acho que não dei assim grandes stress, sempre fiquei assim muito no meu cantinho,
sempre me senti muito solitária nesse aspecto. Eu acho que também foi isso que fez com Ok, que eu quisesse sair de Portugal, não sei. Não sei, há coisas que eu ainda não tenho uma resposta compreendo. para. Tudo bem. Uhum. Essa irmã que referiste e que partiu, queres contar um pouco mais? Portanto, relativamente à idade que a pessoa Ela tinha, tinha, ou... presumo que 9 meses, acho eu, acho que ela ainda não tinha Ah, completado um ok, ano. ainda em bebé. Uhum. Sim, ela era muito Ok, bebé. Não exato. imagino o que é que os meus pais passaram. Sou mãe e não dá para Pois, imaginar, e é melhor não imaginar. Mas ela claro. tinha, acho que isto foi em fevereiro de 1988, eu nasci em dezembro de 1988. Então, eu nasci no mesmo ano em que ela partiu, e eu hoje já tenho mais consciência, eu imagino o que é que eu não absorvi, porque a minha mãe ainda estava em luto. Quando eles desejaram ter outra filha, a minha mãe devia Uhum, estar em certo. completo luto. Portanto, eu internamente às vezes também tenho eu pareço muito sorridente, mas também tenho os meus momentos que às vezes eu preciso estar sozinha e se não tiver cuidado eu posso muito facilmente ir para uma depressão. E já consigo perceber porquê. Eu passei 9 meses dentro da minha mãe, em que a minha mãe deve não ter estado tão feliz no sentido em que ela ainda está a fazer o luto de uma filha. Já passaram Uhum. 35 anos, sim, da partida dela, e eles ainda não fizeram o luto. Ok. Portanto, E falam sobre isso, eles partilham, ou és tu que sentes? os meus Ou... pais, os meus pais nunca falaram sobre isso, no sentido em que acho que a minha mãe ainda não está preparada. Cada vez que ela vê fotografias, não quer ver. Ah, uhum. Eu cresci a ouvir: estás aqui porque a tua irmã partiu. Portanto, por mais que eu tenha sentido, eu tenho o mesmo nome e os mesmos padrinhos. Por mais que eu saiba que fui muito desejada e muito desejada a ser uma menina, eu nunca senti esse desejo. Eu sempre senti que estava a ocupar um lugar que não era meu. E Eles deram só o mesmo nome então, Raquel. tenho o mesmo nome, sim. Ok, exato. Então há um peso que eu cresci, consciente e inconscientemente, porque isto foi-me verbalizado, não foi uma coisa que eu pensei, foi-me verbalizado: tu estás aqui porque a tua irmã partiu, e eu cresci com essa dor de que não era minha, a culpa não foi minha, por mais trágico que tenha sido a situação, eu não tive culpa. E vim ocupar, Ah, parece que ok. vim ocupar um lugar que supostamente não era meu. E foi muito estranho porque agora conscientemente, e já fiz terapia sobre isso, já estou resolvida relativamente a isso, ou já estou mais resolvida, não sei se estou 100%, mas já estou mais resolvida. Eu sempre tive muita vontade de viver. Não sei se era por mim e por ela, porque sentia que estava a Certo. viver por duas pessoas, se era por outro, se é por mim mesmo só que eu sou assim. Há certas coisas que eu não tenho ainda a resposta. Tudo bem, podemos vir até mais tarde ou não. E Sim, também tudo bem igualmente. sim. Acho que às vezes não temos de ter as respostas para Claro. tudo. Essa frase é muito bonita, viveres por ti e pela mana que partiu. Isso é muito bonito da tua parte, de facto, muito especial. Então, acho que deves viver a dobrar. E é isso que eu tento, sabes? Sabes que o meu maior medo, para além dos medos normais que se tem, mas eu não penso neles, obviamente partir alguém que nós gostamos, mas eu não penso muito nisso. Aquilo que eu mais penso é, se um dia mais à frente, quando eu for velhinha, olhar para trás e penso: eu não vivi aquilo, eu não experimentei aquilo. Isso sim é um grande medo que eu tenho. Eu tenho certas coisas que eu gostava de Compreendo, atingir certo. e tenho muitos sonhos, e sonhos assim bem altos, que eu não sei como é que lá vou chegar, mas estou a tentar lá chegar, mesmo que alguns que eu não faço ideia como é que lá chego, mas isso está na minha cabeça. E o meu maior medo é chegar lá à frente, um dia quando for velhinha, se, se Deus me permitir lá chegar e olhar para trás e tiveste uma oportunidade e não experimentaste, podias ter feito e não fizeste, podias ter dito e não disseste, podias ter abraçado e não abraçaste. Esse é o meu maior medo. Então, vamos fazer concretizar e abraçar, claro. E Estou a esses tentar. sonhos que referes, exato, diariamente vamos sempre tentando e concretizando. E esses sonhos que referes, gostarias de partilhar também? Ah, sabes que às vezes há certas coisas que eu não gosto muito de partilhar porque há sempre pessoas que te
que te puxam para trás. Então há certas coisas que eu prefiro guardar para mim, ou então para pessoas muito próximas de mim, que por mais louco que seja o meu desejo, elas digam assim, tipo, ok, não faço ideia como é que lá vai chegar, mas que não me travam. Eu sei que as pessoas muitas vezes não fazem isso com intenção. Eu sei que muitas Claro, vezes as claro. pessoas te põem para baixo ou te dizem que não é possível. Sempre, eu sei, eu acredito que a maioria com a melhor das intenções, mas eu às vezes não é necessário. Às vezes, se não tens nada fixe para dizer, se não tens nada bom para dizer, acho que às vezes é melhor mesmo não dizermos nada. Não, não, não puxares o outro para baixo. Eu não sei Claro, se é uma nós das estamos a coisas. acrescentar valor e então, É estás a pois, diminuir o compreendo. outro no sentido em Uhum. que porque é que não é possível? Porque é que não é possível? Se me dissessem há 11 anos atrás a probabilidade de eu estar aqui onde estou hoje, a fazer o que estou a fazer hoje, eu própria ia dizer assim, como? Não ia me pôr para baixo, mas ia dizer, não faço ideia como. Mas a maior parte das pessoas à minha volta dizia assim, esquece, mínima hipótese. Como? Não. Então há E certas coisas que eu afinal, prefiro guardar para mim, estão aqui, eu uhum. sei bem o que é que eu quero. Há algumas coisas que eu não conto mesmo a ninguém, porque são muito pessoais, outras um ou outro sabe, e tem que ser pessoas que eu sei que posso contar. Com Então vou guardar certeza. E para depois mim. fazemos, claro, depois fazemos um podcast já quando esses sonhos objetivos estiverem Mas concretizados olha, e posso-te falar tu vais daqueles que eu referindo. já concretizei. Isso posso. Perfeito? Lembro-me perfeitamente quando era miúda, e pronto, miúda de uma aldeia, ver-me a viver fora do meu país, ver-me a falar inglês, ver-me a ser Yes, independente. exactly. Exactly. I can speak English now. I could not speak 10 years ago. Um, ter um negócio próprio. E este ainda está em desenvolvimento, mas visto que eu também já estou fora de Portugal, é ter algo internacional para atingir o máximo de pessoas em termos mundiais possível. Este ainda está no a acontecer, mas eu sei que onde eu estou hoje já tenho muito mais do que o que tinha há 3 anos atrás ou há 2 anos atrás. Uau. Uhum. Olha, uma coisa que eu lutei muito durante os 10 anos em que eu tive a compulsão alimentar e tive aquele problema de falta de autoestima, de confiança, de não saber quem eu era, o que é que eu estava a fazer, era estar em paz relativamente àquilo que eu comia, não estar a contar calorias, não estar preocupada o que é que eu vou comer agora, o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer, e estar em paz com o meu corpo, de não estar preocupada com a balança, de não estar preocupada com o que o outro pensa, não pensa, e sabes, tirar esse peso de cima de mim hoje como de uma forma muito saudável, mas não porque estou em dieta, mas porque eu realmente quero tratar o melhor de mim possível. E quando quiser, como um chocolate, sem a mínima culpa e também como um chocolate, que eu não sou perfeita e não tenho intenção de ser. E é essa paz que eu hoje vejo no espelho de não me criticar, de não me julgar, de me abraçar quando eu estou a passar desafios, e isso não acontecia. Portanto, isso foi outra conquista que foi lá com o tempo, mas teve sempre um dia eu vou olhar no espelho e eu tinha uma imagem dessas. Eu fui ao Google, tirei a imagem e tinha nos meus dream boards, que é o meu que eu faço, que é um quadro que eu ponho as imagens que eu quero atingir, ou que tem alguma coisa relativa àquilo que eu quero atingir, e é exatamente igual. Aquela imagem não era minha, é de uma miúda que tem uma zona abdominal que eu adorei. É esta barriga que eu quero, eu não quero o six-pack, eu só quero uma barriga lisa que por acaso Uhum. tinha um piercing e na altura não tinha um piercing. Portanto, as coisas foram acontecendo. Isto posso dizer que já conquistei. As outras, E muito bem. obrigada. Em bom inglês, step by step. That's it, step by step. Claro. Uhum. Portanto, referiste a tua infância e adolescência em relação também aos teus estudos e à tua especialização, em que és tão master, não é? Oh, Tão obrigada. Não, especialista. tento fazer o melhor possível, mas não sou. Vá, sou, não vou ter, não sou. Faço com muito carinho. Isso faço. Eu Claro. posso, em termos E técnicos, em termos de profissionalismo. conhecimento, eu posso não saber explicar exatamente, tecnicamente,
mas tudo aquilo que eu faço, eu pesquiso, eu estudo e eu ponho as minhas melhores intenções de coração quando faço. Olha, o meu percurso foi muito natural, sabes? Eu nunca tive ligado à área de ginásio, nunca tinha entrado num ginásio antes de ir para a universidade. Eu sempre soube que queria seguir a área de desporto e sempre soube que não queria ser professora de educação física, porque eu via os meus professores e aquilo não me inspirava, que era, vais para a sala, tens de preparar aulas, tens que fazer a parte de Burocrática, sim, administrativa, essa exato. Uhum. parte não era aquilo que me, que me puxava, que me motivava. Então eu fiz o secundário em ciências, eu nem fiz o secundário em desporto, eu não tirei, não fui para desporto. Eu fui para a área de ciências, que era uma área mais abrangente, e que eu sabia se eu quisesse ir para desporto, mesmo assim poderia ir para desporto, porque as disciplinas técnicas eram quais? Que era a biologia, podia ter química ou não, podia entrar com português. E quando eu fui para o 12º ano, nunca chumbei, nunca fui uma aluna brilhante de todo, era uma aluna super mediana, tipo no secundário eu acabei com a média de 14, mas foi mesmo que no último ano eu esforcei-me bastante, porque em média tinha 10, 11, 12, portanto não era uma aluna por ela, e cheguei a ter negativas no secundário. Mas eu sabia que queria algo ligado a desporto. Entretanto, conheci alguém que estava neste curso de fitness, não era preciso fazer as provas técnicas de natação, que é necessário para quem vai para a educação física. Eu pensei, ok, vou me inscrever neste curso. Foi a minha primeira opção, entrei. Foi aquele impacto também de sair da aldeia, vou para a universidade sozinha. Fui para Rio Onde, Maior, onde foi, querida? Rio Maior, Rio ok. Maior. Uhum. Não conhecia ninguém lá, portanto, não fui com nenhum amigo, com nenhum colega, não havia ninguém na minha escola que no meu ano tenha seguido para desporto naquela universidade, e foi aquele embate da universidade de estou sozinha agora. E, e olha que não foi assim, não tive uma boa experiência em termos de técnicos, porque eu falhei as minhas primeiras avaliações. As primeiras avaliações que nós levamos nem têm tanto a ver com uh, fisicamente se estás apta ou não. Aprendemos, a primeira coisa que aprendemos é a música. Nós trabalhamos muito com música e tu tens que te mover no ritmo da música. Eu nunca tive Uhum, contato com exato. música, não sei tocar instrumento musical nenhum. Portanto, a batida da música e o movimento na batida da música é aquilo que és mais avaliado no primeiro ano. Eu falhei nas duas primeiras Curioso. avaliações. Não perdi o ano, mas tive que estudar e estudar e praticar, praticar, praticar para conseguir passar. Depois, entretanto, passei. Depois, não é só isso que importa também, não é só o ritmo da música, tens também que perceber um bocadinho mais em termos técnicos. Um, mas foi um curso super abrangente, acabei com uma boa média, até acabei com média de 15, apesar disso não contar para nada na nossa área todo. Depois comecei logo a trabalhar, acabei em 2009, comecei logo a trabalhar nesse mesmo ano, em 2009, em Santarém. O meu primeiro emprego foi fantástico, adorei, adorei. Uau. Trabalhei 3 anos lá, era num ginásio assim mais local, que se chamava Skate, onde eu aprendi mesmo as bases, tive um excelente manager, vou aqui referenciar que é o Sérgio, excelente, não só manager, mas pessoa, super divertido, super fácil, de nós aprendermos, nós evoluirmos, quem quisesse aprender, olha, faz assim, foi ótimo, a equipa foi, não posso dizer nada, foi muito, muito especial aquele ginásio para mim, ainda hoje é, fiz amigos lá para a vida, ainda hoje tenho alunos que se tornaram amigos, portanto, sócios de ginásio que se tornaram amigos. E foi muito especial. Entretanto, essa fase acabou, o ginásio quis cortar recursos, eu fui uma delas. Fui para Lisboa, para Oeiras, para o Virgin Active, Uhum, com exato. um conceito completamente diferente, onde nós pagávamos renda para trabalhar. Ok. Não tínhamos um ordenado garantido, portanto, se vendesses PT, tinhas ordenado, se não vendesses PT, não tinhas, mas tinhas que pagar a renda. Ah, era fixa. Era uma Pois. renda fixa, sim. Ok. Uhum. E isso foi o primeiro embate de não sei bem o que é que eu quero fazer, já não estava feliz naquilo que estava a fazer, financeiramente isso também não dá estabilidade, então
Sempre adorei dar aulas de grupo, é a minha grande paixão é dar aulas de grupo e eu não estava a dar aulas de grupo, portanto houve ali muita coisa que entrou. Entretanto, fiz a formação de PNL, foi mesmo nesse ano em que Exato, eu quando nos conhecemos, sim. estava a precisar ali de um. Eu tenho que fazer alguma coisa à minha vida porque isto não está a De correr muito bem. diferente, pois, exato. Houve ali um choque de valores, digamos, não só em termos económicos, mas também financeiros, se assim quisermos apelidar, mas também valores próprios, da tua personalidade e do teu valor profissional, claro. Sim, E depois com a PNL, e uhum, li um livro, foi na mesma altura mais ou menos, que também transformou a minha vida, que foi Trata a Vida por Tudo, do Daniel Sá Nogueira, que era um livro de ok, já ouvi falar, autoconhecimento. sim. Eu estava a entrar no desenvolvimento pessoal e nessa área do coaching e da PNL, foi tudo ao mesmo tempo. Eu li esse livro e o livro dá-te assim um power de tudo aquilo que tu queres, tu é que és responsável por isso, não estás a atingir é porque não estás a fazer aquilo que tens que ser feito. E aquele livro foi assim, uau! Entretanto, o PNL entra na minha vida e foi brutal. E as pessoas pensam que às vezes isto é magia, mas não é. Acontece quando nós metemos a energia e fazemos para. Eu acabei o curso de PNL em dezembro de 2012. Em janeiro de Certo? 2013 eu estava a viajar para Londres para uma entrevista de trabalho, Uau! Portanto, foi logo a seguir, precisamente. à qual eu Em não termos da fita fiquei, cronológica, à qual eu não fiquei porque não falava inglês, mas foi o suficiente para eu dizer: não, eu não estou feliz, é agora que eu vou tentar, tenho aqui uma oportunidade, eu vou, fico lá um tempo a falar, a ver se consigo desenvolver o meu exato, inglês. desenvolver, exato, a parte Se linguística, der, claro. dá, se não der, não dá. Não tenho nada a perder. Pelo menos a pessoa tentou. Lá está, claro. Eu acho que as pessoas se prendem muito ao e se eu falhar, que as pessoas nem tentam. Eu acho que nunca é uma falha, é se não der certo, pelo menos tu tens a experiência contigo. Qual é É, que é o, experiência, aprendizagem. qual é que é a pior coisa que pode acontecer no final? Tipo, ok, eu já não estava num trabalho que não me fazia feliz. Eu vou tentar experimentar uma coisa nova. O pior que pode acontecer é eu tenho que voltar para Portugal e arranjo trabalho noutro sítio qualquer. Eu acho que às vezes falta isso às pessoas. E atenção, eu fui com medo. Atenção, eu não estou a dizer que fui sem medo. Óbvio que fui com medo. Medo porque não falava inglês, porque não conhecia lá ninguém, eu não tinha para onde ir, eu não tinha trabalho e eu só tinha dinheiro suficiente para me aguentar sem trabalhar vai uns 2 meses. Portanto, Ok. eu também fui com medo, E foste. mas fui. Exatamente, com medo ou sem medo, mas a pessoa toca a ir. É isso mesmo. Bem, e desde então tens vindo a desenvolver a tua vida profissional, também inclusivamente a tua marca, cá está, e agora vai aparecer um pouco a entrevista de trabalho. Portanto, se quiseres, podes partilhar então dos chamados soft skills e hard skills. Olha, isto foi tudo muito natural. Eu sempre tive um emprego fixo até 2019. Sempre tive, ou seja, mesmo que fosse a recibo verde, ou seja, trabalho ganho, não trabalho não ganho, mas sabia que mais ou menos ao final do mês, dependendo das horas que eu ia fazer, eu ia receber aquele salário. Portanto, isto dá alguma segurança, quer queiramos, quer não. Eu quando fui para Londres, depois trabalhei num restaurante, depois trabalhei num ginásio, eu tinha um ordenado, depois tive uma Portanto, essa carteira de... tal entrevista não correu bem, peço desculpa interromper, querida. Portanto, essa entrevista não correu bem, mas ficaste lá mesmo em Ah, Londres. então a entrevista não correu bem, eu só percebi Pois. a parte em que ele veio ter comigo e me diz assim: Your CV is very good, but your English is not. E eu, pronto, ok. E o que é que eu decidi? Isto foi em janeiro de 2013. Eu decidi assim: 13, ok, exato. vou voltar para Portugal, vou trabalhar o máximo que eu consigo durante este mês. Trabalhei mais um mês e em março eu estou aqui. E foi o que eu fiz. Fui trabalhar o máximo que eu consegui naquele mês. Em março eu fui, sem trabalho. Tinha apenas um contacto, que foi o contacto que me ajudou a ter aquela entrevista, que passou o meu currículo. Ele disse: Olha, se quiseres, era um casal, se quiseres, ficas aqui uns dias em nossa casa, um casal português por acaso. E depois Uhum. arranjas-te, alugas a tua casa, mas pronto, ficas pelo menos com a segurança de estar aqui 2 ou 3 dias na nossa casa, ou o tempo que tu precisares. E era isso que eu tinha: vou ficar 2 ou 3 dias com eles,
Eles orientaram-me, olha, tens que tratar de segurança social, quando chegares aqui tens que abrir conta bancária, etc. Fui tratar disso tudo. Perguntas-me como é que eu fui para Londres sozinha, sem falar inglês. Londres tem 500 mil linhas de metro, comboios. Certo. Como é que eu fui ter aquele banco? Como é que eu me expliquei ao manager? Eu hoje não te sei explicar. Eu não sei. A verdade é que correu pelo melhor, lá está. A verdade é que eu fui lá ter. Portanto, eu acredito muito quando nós colocamos intenção e fazemos algo que há algum guia que nos oriente. Portanto, essa parte ficou tratada, depois, entretanto, fui supermercados, cafés, restaurantes, dei o meu currículo a toda a gente. Ia dar o meu currículo a toda a gente. E houve um restaurante que se chamava Angel que me contactou. Olha só o nome, Só o Angel. nome, que eram só Giro. rapazes que trabalhavam lá, mas era um restaurante super pequenino, eram todos turcos. Eu hoje percebo que eles falavam pior inglês do que eu, mas para o nível que eu estava naquela altura era brutal. Eu só precisava de pessoas para eu ter que obrigatoriamente falar, porque não podia falar português. Então tive de março, eu arranjei trabalho praticamente logo a seguir, uma semana ou 2 semanas depois de eu chegar, e estive lá até ao final de maio. Durante este tempo, eu fui continuando a enviar currículos para ginásios. Fui a N entrevistas. N entrevistas. Ouvia sempre a mesma coisa. O teu currículo é bom, mas o teu inglês não é suficiente. Entretanto, uma coisa que não referi. Quando eu fui àquela entrevista inicial em janeiro, adorei, amei o ginásio e disse assim: um dia eu vou Uau. trabalhar aqui. Gostaste tanto que efetivamente se tornou sonho objetivo. Passado 5 meses, abriram novamente candidaturas para aquele ginásio. Portanto, eles abrem candidaturas normalmente, depois fecham e depois abrem novamente. Às vezes é assim que Novamente, funciona. ok. Uhum. E eu vi, estão a abrir novamente. Mandei currículo novamente. Eles já me conheciam assim: Hi Raquel, how are you? I said, Hello again! I can speak a little bit now. Ainda não era de todo perfeito o meu inglês, longe disso, mas obviamente eu acho que aquilo que o manager viu em mim foi ela está a tentar, o inglês dela continua a não ser perfeito, longe disso, mas eles devem ter visto a evolução desde janeiro até a entrevista foi para aí no final de maio e ele disse ele depois mais à frente disse-me, o teu inglês estava longe de ser bom, mas eu vi o que tu te esforçaste, eu quis dar uma oportunidade e Porque deu. em pouco tempo desenvolveste bastante os speaking skills, lá está, as competências do saber falar. E E isso tem que depois ser valorizado. E ele deu a oportunidade. ele deu-me essa oportunidade. Eu fiquei, comecei a trabalhar em junho de 2013 nesse, eh, no, Nesse gina- preciso, no exato, ginásio onde eu disse, um dia ginásio. eu vou trabalhar aqui. É E como é que engraçado foi a como é que as experiência? coisas... Foi espetacular, adorei. Se Desenvolvi. conjugam, é, exato, parece um puzzle. Olha, atenção, no início foi muito complicado em termos de inglês, porque não falava ainda o inglês com bom nível. A minha formação toda na minha área tinha sido em português, então há certas coisas que tecnicamente é muito difícil de explicar noutra língua, quando tu a aprendeste numa língua. Agora eu estou ao contrário, que eu fiz muita formação em inglês, depois de dizê-la em português, há certas coisas que porque já não estou programada para. Portanto, depois quando eu voltei para Portugal, não foi fácil. Mas foi assim, complicado arranjar clientes logo no início. Mas depois, olha, fiz formação em RPM, fiz formação em GRIT, o ginásio dava muita formação para desenvolveres enquanto profissional, vendas, personal training, a equipa em si, os colegas todos, éramos todos mais ou menos da mesma idade, uns mais velhos, mas o núcleo eram todos mais ou menos da mesma idade e foi espetacular em termos de experiência profissional, até hoje foi brutal. Aprendi imenso, desenvolvi-me enquanto professora de aulas de grupo, mas depois vai entrar aquela fase de isto já não é suficiente. Sempre de lado eu sempre fui dando PT, portanto, sempre com um ordenado garantido, Ok. PT, Uhum. personal training, sempre foi assim um extra, digamos assim. Nunca pensei não ter algo seguro para ter algo inseguro. Compreendo, claro. Entretanto, saí, já não estava contente, queria outra experiência, fui para Abu Dhabi, viver para casa de uma família árabe. Não correu bem, obviamente, não correu bem.
Saí Não passado um correu mês. bem? Não. Ok. Recorda-me quando é que foste para Abu Dhabi? Em Portanto, estiveste em Londres este período, com esta 2016. De experiência muito 2000 e- enriquecedora. de 2013 a E depois, 2016 estive em Londres. Início de exato. 2016 fui aventura. Uau. Teoricamente ia só dar aulas de fitness a uma familiar, portanto ia dar aulas à mulher e tinham 5 crianças e era aulas para as crianças, portanto era só isso que eu ia fazer. Não ia ganhar nada por aí além, mas era a experiência, eles davam habitação, davam-me alimentação, mas fui com a condição de que eu queria dar aulas em ginásios, que eu podia dar aulas em ginásio, portanto foi a única condição que eu pus. E eles disseram ok. Portanto, não seria exclusivo só para eles, mas terias então, se houvesse Sim. oportunidade, teria essa abertura, essa possibilidade. Ok, eles aceitaram, muito No bem. entanto, eu não gosto de estar presa e não gosto de, tipo, Certo. sair de casa dos meus pais com 17 anos, era o que faltava agora, eu ter que dizer onde é que eu vou, com quem vou, a que horas vou. Eu só queria saber assim, olha, qual é que é o meu horário de trabalho? Que é para saber a hora que eu estou aqui, a hora que eu já não tenho que dar satisfações. Mas as coisas no mundo árabe não funcionavam bem assim. Eu disse assim, E opá, principalmente sendo mulher, não é? eu percebo o lado deles. Eu hoje, estando mais na cultura, eu percebo, porque se me acontece alguma coisa, eles são responsáveis por mim. Mas isso para mim não funciona. Então, Claro. eu saí, eu só estava com um visto provisório, tinha que arranjar um trabalho com muita urgência. Arranjei um trabalho na Fitness First, que foi o sítio onde eu mais me desenvolvi profissionalmente. Uau. Eu geria a parte das aulas de grupo, foi o trabalho que eu mais adorei fazer, mas Uhum. desgastante física, emocional e psicologicamente. Porque eu tinha que gerir, Porquê? eu geria a parte das aulas de grupo, ou seja, eu tinha que fazer o horário, a minha função era gerir todos os instrutores que estavam aulas, portanto, se eles não aparecessem, eu tinha que arranjar cover, para além das aulas que eu tinha que dar, portanto, eu tinha que dar 4, 5 aulas todos os dias, mais gerir os sócios, se há Toda essa parte, reclamações, exato. sim. Portanto, eu adorei, desenvolvi-me imenso, mas eu estava esgotada física, emocional e psicologicamente. Mas aprendi imenso a gerir, a lidar com pessoas, fazia avaliações dos colegas de trabalho, adorei essa parte de eu posso contribuir um bocadinho para tu desenvolveres enquanto instrutor, para quem obviamente estava com mindset de aprendizagem. Às Uh, vezes nem sempre acontece, não, acredito, claro. não. Mas adorei. Entretanto, engravidei. Tcharam! Ok. Não se Pronto, enquanto pode. estavas lá, não é? Sim, o meu namorado, entretanto, virou Uhum. marido, foi para lá. Engravidei e nós não éramos Uhum. casados. E na altura a lei não permitia que eu engravidasse sem estar casada. Portanto, eu e ele iríamos Ok. presos se fôssemos descobertos. Sim, Presos? Oh my presos. God. Portanto, eu não Está a ver, poderia ir eu acho que ouvi bem. não ouviste, Portanto, ouviste, as íamos regras presos. são efetivamente muito rígidas, ainda que vocês, portanto, são estrangeiros no país, nesse país, não A são lei já native. mudou, entretanto. A lei lá já mudou. Ah, sim? Aqui ainda Ok. continua assim. Onde eu estou agora no Catar, Agora no Catar, sim, se alguém ainda continua assim. sim. Então, mesmo que sejas expatriado, ou seja, imigrante, e não se fores casado, não podes engravidar aqui. Portanto, o que acontece é, não sei exatamente as consequências, se apanhas uma Pois, multa, pois, pois. se és reencaminhar para o teu país, sei que é uma coisa grave. Então, Ok. é melhor não Então engravidar. tu e o Bruno, Então, sim, então tenham tu e o cuidado. Bruno, precisamente, aí o cuidado, lá está. Então, Então tu e o Bruno, pronto, tu descobriste que estavas grávida, eu e descobri que então como estava é que foi todo o grávida, processo? Como é que é a Raquel? não, Como é que eh, foi? Como é que é a Raquel como mãe? Como é que foi todo o processo? não foi um happy de que fiz, estou grávida, foi. ah, Como é que eu vou fazer agora? Foi fácil. Certo. Precisamente por Mas essas restrições impostas. é pá, por tudo, porque não foi nada planeado. E, e a Ok. Raquel, pronto, foi fazer um teste à farmácia e pensei assim: não, isto está errado, isto não pode estar certo. Vou outra farmácia e digo assim: olha, eu queria fazer um teste de gravidez porque eu fiz um e aquilo acho que não está bem. Ela vai assim: deu positivo. E ela deu, não precisas fazer mais nenhum porque não há falsos positivos. Ah, é positivo, é positivo. É, Ok. há Uhum. falsos negativos porque aquilo tem a ver com uma Uhum. hormona presente.
que só acontece se tu estiveres Só grávida. quando a pessoa está grávida, exato. Tu pode não detectar a hormona, portanto, pode dar negativo e tu estás grávida, mas positivo é Uhum. positivo. E aquilo caiu-me assim. Não. E depois como é que contaste ao Bruno? Como é que foi? Por acaso foi muito bonito. Eu depois aceitei logo. Foi aquele Ok. empate, mas depois eu aceitei. Tipo, é mais, o que é que eu vou fazer? Fiz numa caixinha e escrevi. Já não sei o que é que eu pus lá na caixinha, mas escrevi. Agora somos dois corações a bater por ti. E cortei as palavras, portanto ele tinha que fazer a frase. Ah, tipo o puzzle, sim, a frase, Sim. construir a frase. Agora Uhum. são dois corações a bater por ti. Que Eu lembro-me giro! perfeitamente do café onde eu lhe dei a caixinha e tipo, quando ele percebeu, ele, não. Era um dos grandes sonhos dele, ser pai. E depois O foi teu tipo, talvez não tanto, pelo que conheci, não é? Pelo que fui também ouvindo nos podcasts. não era um sonho de. Não. Mas aceitei logo, sabes? E nunca me passou pela cabeça outra opção que não ter. Nem sequer me passou pela cabeça. O Bruno ainda me chegou Apesar a de todas as perguntar. condicionantes, apesar de todos os obstáculos, Sim, pelo que partilhaste, não é? Devido às sim. regras, do país. Portanto, a mim fez-me logo o E clique, depois? foi, eu não vou ficar aqui. O Bruno ainda tentou, não, mas vamos arranjar solução, podemos casar. E eu disse, não, eu não quero ficar aqui, porque é tudo novo, é tudo diferente, eu não tenho condições de trabalhar, de fazer aquilo que eu estou a fazer e estar grávida. Eu consigo aguentar até se calhar 2 ou 3 meses depois disso, e foi o que aconteceu, eu vim-me embora quando já estava 12 semanas grávida, ninguém sabia, ninguém podia Ok. saber, e não podia acontecer Pois, nada, pois. se eu fosse para o hospital estava em grande desafio para a Bom. E depois voltámos. Exato. Voltar não foi fácil, porque voltas à cultura que já não estás habituado, voltas ao mindset que já não estás habituado, começas tudo novo, tens que arranjar trabalho, tens que. Eu comecei a arranjar, depois andei à procura de trabalho, novamente ginásio, novamente estive a dar aulas e não foi fácil. Não foi fácil porque as condições de trabalho em Portugal na nossa área não são as mais favoráveis financeiramente que te ajudem a. Enfim, mas não estou nada arrependida, foi o percurso que eu tinha que ter feito, a Noa nasceu aí, correu tudo bem. Sim. Uhum. hum, E como é que tem sido o processo agora? Portanto, vieste para Portugal, ter o resto da gravidez, a Noa então nasceu cá em Portugal a Noa, entretanto, a Noa nasceu cá, em Portugal, aqui e em Portugal sim, exatamente. em Portugal, e nós voltámos, ela fez 2 anos ainda aí, e eu e o Bruno já tínhamos conversado, olha, isto não está, profissionalmente nenhum dos dois está muito feliz, não exatamente com o que está a fazer, mas mais pelo retorno financeiro que estamos a ter. Os dois na altura também queríamos sair, foi uma coisa conversada. Entretanto, eu sou mais de ir atrás, eu tenho mais iniciativa de. Então, eu tive uma proposta de trabalho para vir para o Qatar. Era um bom cargo, só o meu ordenado já era ok para nós os três, mas obviamente o objetivo era Ah, uau, ok. o Uhum. Bruno vir e ele também arranjar trabalho. Isto aconteceu em novembro de 2019. O Covid aconteceu 4 meses depois. Pois, exato. Uhum. Portanto, o Bruno até tinha uma proposta Como é de que foi? trabalho, mas o mundo fechou, tudo fechou. Portanto, a proposta ficou sem efeito. Eu era a única pessoa que tinha visto trabalho. O Bruno e a Noa vieram 3 semanas depois, eles não tinham visto trabalho. Eles depois tiveram que sair do país porque o visto tinham que renovar o visto e voltaram 2 ou 3 dias antes dos aeroportos fecharem. Portanto, eles chegaram cá e os aeroportos fecharam para aí 2 ou 3 dias depois. Foi assim. Incrível. Uhum. Yeah, e Uau. depois foi e depois foi a transformação toda que aconteceu com a Raquel e com tudo o que aconteceu. Ah, não tem trabalho, não tem ordenado, não tem nada. Raquel, o que é que vais fazer? Tens que arranjar alunos. E foi assim que aconteceu. Certo. Comecei com uma aluna, com duas alunas, em termos de Covid não tinha assim muitas, mas
Olha, foi o suficiente para eu continuar a pagar as contas, era o meu único vencimento, o Bruno não estava a trabalhar, para continuar a pagar a renda de casa, alimentação, ah, opá, as coisas básicas, Todas as despesas, todas claro. as despesas, sim. Claro. E, entretanto, o nosso casamento acaba, o Bruno decide voltar para Portugal, isto foi em maio, portanto, como deves imaginar, foi assim tudo ao mesmo tempo. Foi o não tenho trabalho, não tenho ordenado fixo, o meu casamento está a acabar, e foi a partir daí que eu acho que começou a grande pesquisa de quem é a Raquel. O grande trabalho interno de o que é que tu andas a fazer, o que é que tu andas a dizer, o que é que tu andas a pensar. Nós somos aquilo que pensamos e que dizemos a nós mesmos. E foi um processo assim muito, muito complicado. Foi assim um ano 2020, principalmente. Já tinha sido, porque obviamente o casamento não acaba de um dia para o outro. Isto foi um processo. Compreendo, claro, As coisas já não claro. estavam propriamente bem, não foi de um dia para o outro, mas assim, esse ano a ruptura de. Não é só uma relação que acaba. Quando há uma relação que acaba, por mais duro que seja que é, que eu já tive outras relações que acabaram e é um processo duro, mas não há um filho. Quando há um filho, não é uma relação que acaba, é uma família. Que tu tens um sonho e que tu sabes que aquilo já não vai acontecer. Que o teu filho vai crescer com Pois, dois pais separados. separados, pois. E, e não foi nada fácil. Essa parte não foi nada fácil. Imagino, pois. Depois nós conversámos, hum, achámos que era melhor eles voltarem os dois para Portugal, portanto a questão era a Tom e a Noah, e eu pensei, eu Pois, não tenho claro, visto tendo a para a filha em Noah, comum, exato, em países diferentes, essa pois foi a grande questão, calculo. mas depois foi aquela coisa, eles voltaram e eu pensei sempre de se calhar o nosso casamento ainda se pode fazer alguma coisa, e a Noah tem lá o apoio dos avós, aqui sou só eu, portanto eu não quis ser egoísta nesse aspecto, não, eu quero a Noah só com a mãe. Eu pensei, a Noah lá tem a língua dela, a cultura dela, tem o pai e tem os avós. E talvez eu vá para Portugal depois, pensando que as coisas podiam ficar melhor. Obviamente não ficaram. Ahm, Foi aqui que eu acho que arranjei alguma coragem a meu próprio de não vale a pena estarmos mais a magoar-nos um ao outro e, e alimentar mais feridas e pronto, decidimos ir para divórcio e Ok. continua a questão de a Noa. Durante 10 meses eu não pude sair daqui por questões de visto, por questões do Sim, Covid, confinamento, Covid, socorro, tudo. exato, tudo. Foram 10 meses que eu não vi a Noa, foram quase 2 anos que eu não vi os meus pais. Foi um Muito processo tempo. assim bem duro, mas que eu estou grata a ele ter acontecido, porque eu não eu não me conheceria como eu me conheço hoje se eu não tivesse passado por isto. Eu não tinha aprendido aquilo que eu aprendi em termos de autoestima, confiança, o discurso que eu tenho para comigo mesma, me olhar no espelho e dizer eu amo-te. Isto não existia. Existia ainda muita crítica, muito julgamento, muito medo. Eu não consegui dizer aos meus pais nada sobre isto até janeiro de 2021. Portanto, nós já estávamos separados há 7 meses. Os meus pais não Pois, sabiam. exato. Ok, Por compreendo. medo de julgamento, por medo de falhar, tipo, falhei o meu casamento, falhei a minha relação Há esse receio. e, A crítica, eles vão criticar, julgar, ai, minha filha é separada e tal, pois. no entanto, sabes, foi Compreendo, muito querida. engraçado, quando eu disse aos meus pais, eu não senti crítica nem julgamento, senti abraço. Às vezes nós temos muito Muito medo, reconfortante. e eu estava à espera de, mas não, senti, obviamente eles ficaram tristes, não estou a dizer que ficaram felizes, Sim, obviamente, sim, claro, mas em vez da claro. crítica e do julgamento foi, estás bem, precisas de alguma coisa, estamos aqui. Portanto, acolheram e mostraram solidários para ajudar. Isso é Sim, essencial nessa sim. altura tão difícil, lá está. E Bem, pronto, olha, ainda estou entretanto, emocionada. não foi É um normal, processo, não é? não Isto foi um são muitos processo nada sentimentos. fácil. Acho que para nenhum dos dois, porque obviamente Uhum. são
Para nenhum dos dois ia não, obviamente. Eu continuo aqui no Catar, eles continuam em Portugal. Não querendo falar muito da nossa vida pessoal e trazer outras pessoas para aqui, mas foi um processo que acho que os dois tivemos que fazer individualmente. Da minha parte, pelo menos só posso falar de mim, eu hoje agradeço ao Bruno, por ele ser o pai da minha filha, obviamente, primeiro que tudo, por ele ser muito boa pessoa, obviamente, e por me ter ensinado Certo. muita coisa em termos do que é uma relação, do que palavras não chegam, que amor não é suficiente para uma relação funcionar e que nós merecemos aquilo que nós acreditamos que merecemos é aquilo que nós temos. E quando há o ponto em que a gente percebe que não, eu não mereço isto, mereces mais que isso. Deves de. Um filho não pode ser desculpa para duas pessoas estarem juntas. Não pode. Por mais duro que seja, é isso que nós estamos a ensinar àquela criança, que aquela relação disfuncional, tóxica, sem conexão, é ok. E não é ok. A vida é muito curta para nós estarmos, para mim e para ele, atenção, é muito curta para Uhum. nós estarmos com pessoas que não nos elevam, que não nos fazem evoluir, que não nos tratam com carinho, respeito, amor. E amor não é o que eu digo, é o que eu faço. Para mim, Ou as no duas meu entender. coisas. Para mim, as duas coisas. Uma não Para mim, está dissociada da outra. sabes que há muitas vezes que se Para mim, diz eu pessoalmente, amo-te, querida, e desculpa interromper. Uhum. mas o que eu quero dizer com isto é, muitas vezes diz eu amo-te, mas depois as tuas Mas ações, depois não se mostra, claro, tem que estar é isso completamente que eu quero dizer. associado às ações, os atos, a pessoa mostrar aquilo que efetivamente referiu, que disse. Para mim, obviamente, eu também adoro Ah, ouvir essa amo-te, és muito sim, 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 importante para sim, mim, mas mas eu dou no mais dia a importância, dia, eu dou muito mais importância a pequenas coisas. Se me tivessem que dizer, escolhes entre as palavras e as ações, eu prefiro as ações. Um carinho, uma as atitudes, os atenção. gestos, claro, claro, no dia a dia, a tal relação que se constrói. Porque a típica frase, ouvimos muito, amor e uma cabana, não é? Não é assim, isso é ilusório, isso é pintar aqui, enfim, um pouco de cor-de-rosa para essa expressão, ou como os filmes da Disney. Não é assim, o dia a dia é diferente. Tem que haver empenho, a pessoa tem que estar comprometida, a pessoa tem que saber cumprir, lá está. Estas palavras não são suficientes, tem que haver dia a dia as atitudes, gestos, o saber mostrar. Isso eu concordo, querida, é um facto. E olha, Ah. desde aí tem sido o nosso processo de nos curarmos. Eu agora falo por mim, tem sido um processo de cura, Exato. tem sido um processo de me conhecer a mim própria, o que é que eu andei a fazer, o que é que eu pensava sobre relações, o que é que eu pensava sobre homens e porque é que eu traía este tipo de relações, porque eu sempre disse e Sim. sempre acreditei que os homens são todos iguais, hum, óbvio que ele é assim, quando uma coisa não dava certa, óbvio que ele é assim, claro, eu já estava a pensar nisso, não ia dar certo. Eu Pois, hoje tenho exato, não pode ser, muito claro. cuidado com aquilo que eu penso e com aquilo que eu digo. Uhum. Certo, acaba por não ser justo, os homens são todos iguais. Nós também não gostamos da frase, as mulheres são todas iguais, quer dizer, acaba por não ser justo. E não é, e não são, e os homens não são todos iguais. Mas se nós dissermos isso e se nós acreditarmos nisso, é exatamente isso que nós vamos Vai acontecer, atrair. pois. Vamos Uhum. atrair um tipo de homem que nos vai provar que, Claro. claro que tens razão. Os homens só te usam, os homens não te dão carinho, não te dão atenção, não te valorizam. Essa Pois. acho que foi uma Tu tens precisamente. Uhum. Diz, das diz, grandes querida. aprendizagens que eu tive do meu divórcio. Foi essa. Mas olha, espero muito que ele continue a ser pai da minha filha, vai ser sempre. Portanto, eu continuo a dizer que ele será da minha família para o resto da vida, não é? Temos uma filha Tu em referes comum. isso no podcast com o Bruno, precisamente. Da minha parte, aquilo que eu puder fazer, obviamente, uma relação são sempre duas pessoas, mas da minha parte, aquilo que eu puder fazer para que continue a haver comunicação, para que continue a haver respeito mútuo, para que continue a haver diálogo em prol não só de cada um individualmente, mas da família, que mais que nós não estejamos juntos, já não haja uma conexão de amor, de que quer que seja, há uma conexão com uma filha. E eu disse sempre isto, ela veio de muito amor.
e ela continua a ser amor. Aqui os pais podem já não se amar, mas aqui neste momento eles amaram-se. Eu acredito que ele também me amou, portanto eu falo disso. Portanto, Claro. ela veio de amor, ela continua a ser de amor. Portanto, eu continuo a achar que ainda é possível, mesmo separados, que haja uma família cheia de amor, mesmo nas circunstâncias mais estranhas, que é a mãe não estar lá presente, que é o pai estar muito mais neste papel, que é estranho ser um homem, ser mais o pai a estar mais tempo com a filha, mas é o que é. Tens vindo a ter esse também teu processo de ser mãe, neste caso mais distante. Como é que tem sido? Olha, não foi nada fácil porque não foi uma coisa planeada, não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa. Eu, quando quis ser mãe, isto foi outra lição que o universo me ensinou. Eu não julgava, mas eu, quando via, tinha amigas minhas que trabalhavam na altura nos Emirados e tinham os filhos nas Filipinas, eu disse: pá, eu não consigo. Ah, uau! Uhum. Dizia assim: nunca na vida eu hei de fazer isso. Sem julgamento, eu não julgava, Sim, sim, mas eu claro, tinha claro. este tipo de discurso: pá, nunca na vida eu hei de fazer isto. Se um dia for mãe, eu nunca hei de fazer isto. São pequenas lições de humildade que às vezes nós temos que ter, porque é muito fácil nós falarmos e criticarmos às vezes sem a mínima noção de perceber o outro, sem a mínima humildade, tu não fazes a ideia do que é que está ali. Claro. Eu O não próprio contexto planeei, dessa pessoa. Uhum. eu Pois, não planeei que ela estar na está a situação em que eu passar. estou. O Bruno voltou para casa, nós tínhamos uma casa que não era nossa, era do Bruno. Portanto, eu indo para Portugal, isto em tempo de Covid, eu não tenho trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa. Eu penso, o que é que eu vou fazer para Portugal? Onde é que eu vou viver? Eu não vou viver para casa dos meus pais, colocar pressão financeira e de tudo nos meus pais. Eu tenho, na altura, 31 ou 32, já nem sei. Tipo, eu tenho que ser adulta o suficiente para eu me conseguir sustentar, para além de que a Noa tem as despesas Claro. normais. Portanto, eu tenho que Sim, continuar uma criança, com certeza. Uhum. a providenciar e eu, pelo menos aqui, eu tinha algum trabalho na altura, portanto, eu tinha algum trabalho e pensei sempre, ok, vou-me aguentando aqui para financeiramente, quando eu estiver melhor, logo vejo o que é que vai acontecer. Nunca tive um plano de vou ficar aqui X tempo, pensei nisso, mas nunca deu nessa velocidade. Aquilo que eu tive a construir em termos de negócio foi tentar que o meu negócio seja o mais sustentável possível para eu trabalhar em qualquer parte do mundo. Mas eu ainda não estou lá. Isto requer tempo, requer estudo, requer Claro. Uhum. outras questões. E eu sempre fui ficando nesse de vou tentando ir o mais frequentemente a Portugal, vou tentando que a Canoa também venha cá passar algum tempo com a mãe, sem nunca querer tirá-la do ambiente onde ela está, porque não é justo. E eu acho que tenho algum discernimento e não sou egoísta nesse aspecto de eu quero estar a tentar com a minha filha, mas eu não quero ser egoísta ao ponto de agora dizer não, agora vais sair de Portugal e vais ficar só com a mãe. Pois, Então eu acho que e claro. sou imensamente criticada e julgada, e não vale a pena estar aqui a falar de mais nada, mas sinto-me A muito sério? criticada e julgada, principalmente pelas pessoas mais próximas, onde nunca ninguém se sentou e me perguntou exatamente o que é que eu estava a sentir, porque é que eu estava a fazer isto. Porque a realidade é, não tenho uma arma apontada à cabeça, eu não estou aqui obrigada, no sentido de não tenho opção. Eu tenho a opção de ir para Portugal, se eu quiser, mas não é esse tipo de vida que eu quero dar à minha filha. E não é esse tipo de vida que eu quero ter para mim. Portanto, se as pessoas E as quiserem pessoas julgam, julgar, criticam, em vez de sentar, então, Raquel, como é que está a correr? O que é que precisas? Como é que te sentes? Fala, ah, partilha sobre ti. aquilo que tu estás a falar agora. Pergunto eu agora, minha querida. Sim, estás-me a perguntar agora, pensei que estavas a dizer as pessoas não. Não, as pessoas não me perguntam. Sim, já que as pessoas não Não. perguntam, então pergunto eu. Olha, sabes, às vezes o suficiente é mesmo só essa questão. Eu até posso dizer assim, não, eu estou bem, mas essa questão já faz a diferença toda. Em vez da pessoa apontar o dedo e julgar e criticar, e de eu ter os meus momentos em que eu também já sinto que não é este tipo de mãe que eu quero ser. Por mais que eu fale com a Noa todos os dias, de manhã e à noite, que eu estou envolvida nas atividades dela, que eu sei o que é que está a acontecer,
eu tenho perfeita consciência que não estar lá fisicamente não é a mesma coisa. Eu não preciso que me relembrem disso a todo momento. Claro, tu sabes, claro, e já E, é suficiente, e ponto tenho, final. Uhum, e claro, tenho os meus momentos em que eu também me vou abaixo e também me. Já tento não fazer isso, do julgamento de que tipo de mães é que estás a ser, tento não fazer isso, mas não sou de ferro. E às vezes tenho esses momentos em que também quebro. Também penso, o que é que eu estou a fazer? A Noa está a crescer, eu não estou a ver a Noa a crescer. E depois também penso assim, a presença física não é tudo. Há pais que estão 24 ou 24 horas com os filhos dele e não estão conectados a eles. Eles não estão lá presentes. Então, isso eu não estou a desculpar o facto de não estar claro, aqui, querida, claro. mas a conexão que eu tenho com ela, Uhum. eu sei, eu quando falo com ela, eu sei o que é que ela está a sentir. Eu sinto o que ela está a sentir, não é eu sei, eu sinto o que é que ela está a sentir. E é Eu, visível porque quando estiveste cá e estivemos no, precisamente no aniversário, deu para sentir essa vossa ligação. não É mudou muito nada, bonito o que sabes? vocês Não, têm. nós Uhum. temos uma ligação muito forte, e que as duas sofremos com isso, tanto ela como eu, Uhum. mas a ligação continua lá, a conexão continua lá. Eu sempre que a vejo, é como se eu a visse ontem. Obviamente com É, muita uhum. saudade e emoção e ansiedade de estar com ela e de a abraçar, mas é literalmente eu ontem estive contigo. É, deu Então, para sentir, sim. sabes, às vezes o não julgamento, o tentar, e às vezes não vais entender, sabes? Tu até me podes perguntar porque é que estás a fazer isto, eu posso dar as minhas explicações e tu podes continuar a não entender, porque às vezes nem eu entendo. Eu sei, eu só me rejo por uma coisa, o meu instinto. Quando a minha voz me disser assim, já é suficiente, estás aí, podes ir embora, eu vou. Tu assim irás fazer, pois, e Portanto, vens quando para me perguntou Portugal, assim, ficas compreendo. aqui quanto tempo? Não sei, não sei, não tenho Portanto, planos está para no um plano, mas ano. vais ajustando, exato. Compreendo. Quando eu senti que já não faz sentido eu estar aqui, que a minha missão aqui terminou, eu sou a primeira pessoa a dizer, vou-me embora. Já está na hora, exato. Certo. Portanto, mesmo que eu explique e a outra pessoa possa não entender as minhas razões, ela não tem que entender, porque ela também não passou pelo que eu passei, mas o facto de não Lá está. julgar e de não criticar já ajuda. Já, exato. Da minha parte, estou sempre aqui para. Eu sei, querida. Eu sinto mesmo de ti. Sabes, todos nós temos, ninguém gosta de ser julgado, todos nós temos as nossas coisas, e todos nós erramos e todos nós fazemos coisas menos boas, digamos assim. Ninguém gosta de ser julgado, mas nós para julgarmos o outro, quando ele não faz aquilo que nós achamos que é o correto nas nossas crenças, somos o primeiro a apontar o dedo. Portanto, eu só deixo aqui o alerta de vocês não fazem ideia do que é que está na vida do outro, então não julguem. Para quê? Não O ideal é ajuda. tentar compreender e ajudar no sentido de, ok, o que é necessário? Em bom inglês, what have you been through? Portanto, qual é a situação? O que é que estás a passar? O que é que está a acontecer neste momento? Ou então Às vezes é o ideal. às vezes é mesmo só, olha, se precisares de alguma coisa, eu estou aqui, nem que seja só falar. Estou aqui, podes contar comigo. É, exato, fazer essa referência. Lá está. Tivemos o Mundial de Futebol. Eu não Ah, vou resistir em ah, perguntar, não é? Como é que foi? foi das melhores experiências, nem sei dizer Mundial de Futebol no pessoais, Catar. Seleção profissionais, portuguesa lá, exatamente aí. foi espetacular, foi. Eu não sei, e estás a falar e estou-me a vir todas as emoções. Olha, eu estive a fazer voluntariado. Nota-se. Eu estive a fazer Ah, voluntariado durante o Mundial, portanto, eu estava ah, sempre dentro dos estádios, dos estádios não, eu estive num estádio principalmente, foi o estádio da final, Lusail, e nós tínhamos 8 horas de trabalho a minha função era, estava na parte do transporte, portanto, ou estava na parte de quando as pessoas se estacionavam, eu ajudava-os no estacionamento, e pessoas, estamos a falar de pessoas VIP ou VVIP, portanto, pessoas muito importantes, ou estava na entrada para o estádio dessas mesmas pessoas, ou estava quando os autocarros dos jogadores de futebol chegavam. Portanto, uau, que máximo! eu estive quando Portugal chegou no Que jogo de emoção! Portugal-Uruguai e nós não Certo? podemos falar, não podemos tirar fotografias, é uma coisa que nós Ah, assinamos, portanto, pois está no contrato. está no contrato.
Os jogadores passam todos ao pé de ti, tu não podes pedir autógrafos, obviamente, eles Que estão pena! também, não dá. Claro, Mas a seleção passou toda ao pé de mim, o Cristiano Ronaldo que passou ao pé de mim, o máximo. homem é gigante, epá, é enorme, super fit, e tu vês a dinâmica toda do que está por trás de organizar um evento desportivo desta envergadura, é assim, fenomenal. As pessoas não têm a mínima noção do que está por trás da organização. O jogo, quando começava às 10, às 5 horas, nós estávamos lá. Portanto, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 horas antes do jogo acontecer, nós estamos já a Uau, preparar certo. para. Desde o catering, Uhum. desde da segurança, é para tudo. Foi assim espetacular. Desde as pessoas que tu conheces que estão lá no mesmo espírito que tu, com a mesma vibe, com a mesma emoção de ver os jogadores preferidos, ou depois na parte dos Exato. VIP, tu tens jogadores de futebol que vão lá ver, opa, pessoas famosas, basicamente. Eu tive o Claro, David Beckham verdade. ao pé de mim, eu tive, epá, sei lá, foram tantas as figuras. Eu tive o Usain Bolt ao pé de mim, eu não o reconheci, Uau! que é aquele Ah, que o curioso! velocista Sim, 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 exatamente. Eu só olhei para ele e pensei assim: bem, este homem é enorme, ele deve ser atleta. Quando eu vi E fotografia dele, assim, depois. não acredito que eu Ah! estive ao pé dele e não o reconheci. Isso é muito Foi, engraçado. foi assim espetacular. Fui ver alguns jogos, vi a Uhum. final, vi a primeira parte dentro do estádio final. Sim, Foi que emoção. emocionante. O jogo Ah, da Argentina claro. contra a França foi brutal, porque a Argentina estava a ganhar 2-0 até o intervalo. Depois a França marca 2 golos, vão ao prolongamento, já não sei quando é que eles marcam os golos, e depois vão a penalti. Exato. E foi assim, que Esse jogo foi inacreditável. É loucura! famosíssimo esse jogo, é verdade. Foi loucura total. E depois foi. Tu estavas habituado a ver tanta gente a dançar, a cantar. Eu também estava no grupo de fãs de Portugal, então sempre que havia eventos, já desde agosto de 2022, que haviam eventos com frequência, eu ia e nós íamos com as bandeiras. Depois, quando acabou, há ali assim, uma nostalgia de já não vejo as pessoas na rua, já não vejo bandeiras. Tipo, o que aconteceu? Tipo, isto ontem estava cheio de pessoas e Já agora já não acabou? está. Como assim já acabou? Fica ali um Ai, sentimento de tristeza versus nostalgia versus muita gratidão pelo que aconteceu. Tipo, e felicidade também, acredito. sim, sou imensamente grata pelo aquilo que aconteceu, pelo tempo que eu dei, porque aquilo que eu tive em retorno não tem valor monetário que pague. Certo. E apareceste na televisão? Eu Dei tenho um vídeo entrevistas teu, pá, para a foi televisão. Houve muito. entrevistas para todo lado. Exato! Eu dei entrevistas aqui para o canal árabe, que fui entrevistada em Uhum. árabe e falei em inglês, mas não percebi nada do que é que me perguntaram. Uau! Eu percebi uma outra palavra, nós falámos um bocadinho, mas depois eu tinha a tradução, mas eu não ouvia nada da tradução. Então, Pois, por pois. uma outra palavra que eu apanhava, eu percebia o que é que ele me estava a perguntar. Mas passei na televisão aqui em árabe, passei na televisão aqui em inglês, passei em Portugal, acho que nos canais todos. Sim, sim, sim. Foi uma animação, foi assim, Tu foi estavas esgotante, super feliz. porque Ah, foi um pois, cansativo, mês portanto, claro. entre o meu trabalho, que eu continuo a trabalhar, entre ter uma amiga minha que veio dos Estados Unidos aqui comigo, que foi também espetacular, Uau! mais o trabalho de trabalhar no Mundial, estava No grande esgotada, evento mundial, certo? mas estava tão feliz, foi assim, eu não tenho palavras para descrever, foi espetacular, foi Deu assim, para ver que tu estavas super brilhante, super, super feliz, porque eu te tentava dar formação até às 23. O meu marido foi à casa dos pais estar um bocadinho com eles e com o irmão, e ia estar, já não sei qual é que era o jogo nesse dia, eles queriam ver, e entretanto ele viu-te. Ah, olha, é a Raquel, é amiga da minha mulher. Epá, ela está a trabalhar, então filma um bocadinho com o telemóvel, depois enviou-me. ai que giro, E depois os meus sogros estavam na cozinha e olha, venham, venham, está aqui a Raquel, a amiga da Cristina, venham cá. Então foi, vieram para os meus sogros e o meu cunhado foram ver, então estavam todos felizes a olhar para ti, olha, todos delighted, quando a deliciados a olhar seleção para ti. chegou ao hotel, Uhum. porque nós fomos ver a seleção ao hotel, que ainda fica pá, aí uns 40 Uhum. minutos de carro onde eu vivo. Eu e a minha Ah, amiga ok. fomos para lá, pá, e às 10 da noite a seleção chegou, era
Pá, e meia-noite e tal, 1 da manhã, nós chegámos a casa para às 2 ou 3 da manhã, já nem me lembro. E nós só vimos o autocarro passar, não vimos nada, só vimos o autocarro, não vimos o motor, não vimos nada. Mas a emoção foi tanta que não dá para explicar. Foi. Eu nesse dia recebi montes de mensagens, eu vi-te na televisão, eu vi toda a gente a mandar mensagem. Com certeza, que Foi máximo. muito, muito especial. Foi. Ainda bem. E agora É, penso isso assim, já fica nas nossas acabou. memórias. Oh, já acabou, quero mais. Entretanto, há outros eventos ligados ao desporto, enfim, as Sim, várias mas este, modalidades, para além do futebol. este, sim, sem dúvida, mas este como Sim, foi, temos que valorizar também, claro. e sem dúvida, mas este como foi, demorou tanto tempo a ser preparado, houve tanta coisa que foi dita Sim. sobre o Mundial, isto tornou tudo ainda mais especial. Mais os eventos organizados pelo grupo de fãs daqui, que era a Elizabeth Reis que estava a Uhum. organizar, e toda a magia que estava por trás, tudo aquilo que só fez isto ainda mais especial do que o que foi. Portanto, acho que foi tudo Uhum. assim. É marcante de uma forma absolutamente top, top. E sem dúvida, se eu tiver a oportunidade, e isso não, é assim, isto nunca mais vai acontecer porque eu estou a viver aqui, portanto tenho a sorte de estar a viver aqui, porque um voluntariado pagas transporte, ou seja, a viagem para lá, pagas a estadia, pagas tudo, portanto financeiramente fica, é um Sim, voluntariado caro. Eu só dei o meu certo. tempo, só entre Uhum. aspas, O teu mas dei o meu tempo, o teu tempo. trabalho, exato. Sim, mas não tive que pagar a Com toda a estadia, já estou dinâmica a com a pagar a qual contribuíste. estadia. Exato. É mais por aí, então, tá, se acontecer mais alguma oportunidade, eu poderia ir aos Jogos Olímpicos, que adorava também, ou um outro Mundial, é pá, Quem sabe? venha ele, Ora, venha com ele. certeza. Portas estão Hum, abertas. aham, e bem. Há também algumas questões que eu gostaria de saber sobre ti, porque sinto que conheço muito da Raquel e ao mesmo tempo assim aquelas questões mais do dia a dia, de, por exemplo, é que não conheço, lá está, do dia a dia do género, quais são os teus hobbies, cantores preferidos, filme preferido. Olha, hobbies. Pronto, não posso considerar um hobby porque é a minha atividade profissional, mas pronto, é óbvio que eu adoro desporto. Tudo o que está ligado à área do desporto eu adoro. Tudo o que é aventura. Olha, amanhã vamos experimentar fazer snowboarding. Eu vou. Acho que nem penso 2 vezes. Qualquer coisa que seja nova para experimentar, há muito pouca coisa que eu diria, é pá, não. Mas óbvio, olha, adoro pintar, adoro. Pintar? Pintar livros, não Tens... é, não é eu desenhar. Colorir Por que não? livros. Colorir livros, Que adoro. giro. Uhum. Desde pequena que eu Então, mas podes adoro. pintar também. Podes revelar a artista que há em ti, quem sabe? Isso de pintar, não sei se que às vezes faz desenhos com a minha filha e eu acho que ela desenha melhor que eu. Desenhar Não não faz sei uma se é pintura muito mais forte, abstrata? mas pintar adoro, adoro pintar. Correr, portanto, adoro correr, tudo que está ligado a essa área. Adoro natureza, adoro. Uma coisa que eu adoro fazer, eu ligo a coisas muito pequenas, eu sou muito desprendida de coisas materiais. Sem nada contra quem é mais para coisas materiais, mas eu adoro ir beber um café e sentir a taça do café nas minhas mãos. Adoro o cheiro do café. Adoro uma mensagem de um amigo, um abraço, uma coisa que não estou à espera. Adoro uma surpresa que não estou à espera. Coisas pequenas, não estou a falar de nada, coisas que eu não estou nada à espera. Dou muito valor a essas coisas, dou muito valor a tempo, dou muito valor a pessoas que tiram do seu tempo, seja para mandar uma mensagem, para me ligarem, para ir beberem café comigo, para me perguntarem como é que eu estou. Ahm, São as coisas que eu mais dou valor. E mais hobbies que eu tenho. Não sei se é um hobby, faz parte dos meus rituais, eu medito todos os dias, faço meditação já há algum tempo, com muita regularidade. Ahm, Cada vez me estou a tentar desenvolver mais na parte espiritual, de conexão. Filme preferido? Uhum. Eu adoro filmes de ação, mas quando me Ok. fizeste essa pergunta, ficou-me um filme que me marcou e ainda hoje, quando eu vejo o filme que já vi 500 mil vezes, choro sempre, Ah, que é O Gladiador. o gladiador. Uhum, A certo. mensagem que Ok. passa, Sim, a exato. Uhum. música, é pá, tudo. Tem ali, mas depois também Todo o adorei o contexto em livro. si, claro.
sim. Depois Leste o também, livro também, não ia inclusivamente. dizer adorei o filme e disse Ah, adorei o filme ok, ok, ok. Walk for Freedom, é da história de vida do Nelson Mandela, que vi na altura que ele tinha falecido, foi em 2013, presumo, se não estou em erro, ou 2014, se calhar 2014. O filme acho que saiu e ele ou faleceu antes ou faleceu logo próximo do filme ter saído. E ele é um dos meus grandes ídolos. Não só pela mensagem que passa, mas também pelo perdão, e da mensagem que ele passa relativamente a isso. Certo. Então, um Todo o seu filme, processo de vida, os ensinamentos, eu estou a que falar e podemos estou-me a arrepiar. aplicar em todos nós, certo? Sim, e adorei também esse. Totalmente. Eu gosto muito de filmes de ação, mas depois eu gosto muito de filmes que me deixam alguma coisa a pensar, ou me inspiram, ahm, por aí. Não sei se me Há uma perguntaste mais alguma lição coisa. que, sim, se há alguma lição que a pessoa possa ter como aplicabilidade no nosso dia a dia. Olha, aquele Sim, filme fez-me aqui pensar sobre esta situação pessoal ou profissional. Há sim, ensinamentos magníficos de alguns filmes, sem dúvida. sem dúvida. Em relação a cantores ou bandas, portanto, estilo musical, 30 Seconds to Mars, diz- my favorite band of all the time. uau, já os vi ao vivo, Já os vi ao vivo há uns também, anos também. também. Adoro também como ator. É um Acho que grande ele show. é, o Sim, Jared sim, sim. Leto, Jared Leto. Uhum. é magnífico e adoro a banda. Acho que é. Mas depois também gosto de outros. Tenho outras cantoras que eu gosto também, não só pela música, mas me inspiram. Adoro a Beyoncé, Uhum. adoro Lady Gaga, adoro Jennifer Lopez. Agora estou mais a falar de mulheres porque me inspiram enquanto mulheres. Não são só as músicas que elas fazem que eu gosto, Exato. Uhum, uhum. são a mensagem que elas passam enquanto seres humanos, primeiro, e depois enquanto mulheres. Isso inspira-me muito. A autenticidade, a verdade, são valores que estão lá em cima no meu topo, Claro. E que tu prezas. Uhum. a liberdade para eu Aprecias. ser quem eu sou e eu respeitar aquilo que eu sou, sabendo também respeitar o outro e a diferença no outro. Então, são artistas que também que eu tenho muito, que admiro. Basicamente é isso. Tu inspiras tantas pessoas e também é importante termos esta inspiração por parte de outros artistas, enfim, das várias áreas, ou do desporto, ou A música. Adele, a música da Uhum. Adele é qualquer coisa, uma artista fenomenal e depois como pessoa também me inspira. Eu acho que não tenho assim ninguém que me inspire muito ou que depois como pessoa, tipo, para mim as coisas estão ligadas Uhum. uma à outra. Posso gostar é de bandas que têm uma outra música que eu gosto, mas depois não gosto muito mais do repertório, mas normalmente o artista que eu admiro e o trabalho delas está linkado. Exatamente. Ok. E como é que está o teu coração? Olha, está em paz, Depois dos altos e baixos, não é? Alguns deles, portanto, tu referiste. está em E paz, sabes? agora? Uhum. Está com muito amor, no sentido de amor próprio. Estou em paz no sentido em que já fiz pazes com todas as pessoas que eu tinha que fazer. Paz no sentido não é de ter as pessoas na minha vida, é de as perdoar, de tirar o ensinamento. Esta pessoa vem na minha vida porque me vem ensinar alguma coisa. Eu atraí esta pessoa porque eu acreditei em alguma coisa e ela veio porque eu acreditei. Portanto, é colocar-me em responsabilidade, tirar a lição, perdoar o outro e perdoar-me a mim. Mas as pessoas que eu perdoo, algumas delas não é porque eu as quero na minha vida, é porque eu quero estar em paz. Ela não precisa estar na minha vida para eu perdoá-la. E eu também não preciso pedir desculpa delas. Algumas pessoas que quiserem pedir, pedem, mas eu não preciso pedir desculpa para perdoar a Ok, pessoa. compreendo. Eu já fiz esse Também foste processo. aprendendo isso, não é? Pois, é um processo, não é fácil, pois. Também já Mas passei por isso com algumas pessoas, compreendo. isto não é só por relações, é também amizades. Se alguém me fizer mal, ou se Certo. alguém me magoar muito, ou me tirar da vida delas, eu não preciso que a pessoa peça desculpa. Eu já a perdoei. Ou a situação, ou o que quer que seja. O que Então estou aconteceu, assim, pois. estou em paz, aberta no sentido em que eu durante muito tempo bloqueei o meu coração e bloqueei muita coisa de não quero, não quero, não quero.
porque fui muito magoada, também não trabalhava em mim, também não percebia o que é que eu pensava e atraía. Eu hoje estou aberta às possibilidades infinitas do universo, mas não estou à procura de. Ou seja, pode haver uma fase da tua vida em que tu estás mais, ok, gostava que agora aparecesse realmente uma pessoa na minha vida, quero que agora assentar, ter uma relação. Eu não estou aí. Eu estou aberta, se acontecer, acontece, eu não vou bloquear. Se tiver que acontecer a uma pessoa naturalmente, vou conhecer, vou aberta, sem aquelas crenças de o homem é todo igual, vou mesmo de coração aberto para Pois, conhecer, exato, já falámos, ora bem. mas não estou à procura de, estou calma, estou muito a investir em termos profissionais naquilo que eu estou a fazer, estou muito a investir na relação que eu quero ter com a minha filha, nas relações que me dizem que são os meus amigos, nas pessoas que estiveram sempre lá, independentemente de tudo o que aconteceu, estiveram lá, portanto, essas pessoas são importantes para mim e quero investir também nessas amizades e no dar tempo e de saber ouvir. Quero Uhum. investir na minha aprendizagem, na minha evolução técnica enquanto profissional e também na minha evolução enquanto ser humano. E se aparecer alguém que esteja alinhado com a minha forma de estar na vida, porque eu procuro alguém que seja. Não, procuro no sentido em que se aparecer alguém tem que ser uma Claro. pessoa Uhum. de mente aberta. Eu não consigo estar com alguém que seja assim, não consigo. Mente aberta, que tenha uma relação aberta e as pessoas assustam-se quando eu digo que é uma relação aberta. Relação aberta no sentido de me deixar ser quem eu sou, de não me prender, de me deixar voar, tendo obviamente como base o respeito. Portanto, isto não há relação aberta de pode estar. Não. Relação aberta no sentido de me permita ser quem eu sou e que me eleve. Quando eu digo me eleve, me ajuda a ser melhor. Me diga quando eu estou errada, olha, porque é que não faz isto, porque é que não vamos experimentar isto. Não é uma pessoa que, não tiveste. Não, não é isso que eu quero. É alguém que me ajuda a ser um melhor ser humano, que esteja lá para o bom e para o menos bom e que eu também possa contribuir para ela se Sim, desenvolver. de forma Mútuo, recíproca. É mútuo. mútuo, é, de forma recíproca, com certeza. E de Epá, forma mas natural e espontânea, poderás sim, apaixonar-te. sim, se isso acontecer, sim, não estou a bloquear nada, mas também não estou à procura de. Tenho que aceitar que eu tenho uma filha e que a minha vida profissional é muito importante para mim também. E, e eu, obviamente, também aceitando outra pessoa, vendo o que é que ela tem e ajustando-nos um ao outro. Caso contrário, eu acho que há valores base que eu tenho que se eles não estiverem lá, nem sequer vale a pena. Nem sequer vale a pena. Que é o respeito, que é a liberdade, que é a verdade, a coragem. E quando eu digo verdade e coragem, é ter coragem de dizer aquilo que se sente, não ficar aqui, não gostei daquilo, mas não vou dizer. Não, isso é egoísmo. Eu não gostei daquilo que tu fizeste, não tiveste bem. E esse fosse o assunto, eu fico já a saber, ok, eu não vou repetir aquilo. Os Mas dois trabalharem em conjunto, isso que não correu tão bem, como é que então podemos fazer de forma diferente para que resulte para os dois, para as duas partes? É como às vezes um colaborador numa empresa. Não pode estar constantemente a fazer aqueles erros, não já sabe que poderá ser despedido. Claro, não pode ser assim. Então, dar formação, ou chamar a atenção o que é que não correu tão bem, para o colaborador também conseguir melhorar nesses aspectos. E a relação também tem esses key factors, esses fatores-chave de, como tu referiste e muito bem, eu concordo contigo, o respeito, a amizade, o saber elevar, o podes contar comigo e, com certeza, também preciso da tua ajuda de vez em quando e melhorar na relação. Lá a está, portanto, não gostei comunicação, disto ou não correu tão bem, como é que podemos fazer? a Portanto, não comunicação, despedir a pessoa como se fosse no trabalho, mas então trabalhar em conjunto a, a esses comunicação aspectos são tão fantásticos, a comunicação. é É. fundamental. E a comunicação não é mesmo ter aquelas conversas que são chatas e que são desagradáveis e são Às vezes tem que ser, difíceis, sabes, mas que são sei. essenciais. É, a nível de comunicação tem de ser sempre desenvolvido, fomentado.
com certeza. E às vezes também o sair de um determinado registro, que a pessoa está ali pensativa, estressada, ansiosa, e ter alguém que nos ajuda a sair desse registro. Olha, está aqui uma solução. Olha, vamos fazer uma coisa diferente. Algo simples, mas que resulta. Eu verifiquei isso também com o meu marido, com o Pedro, como tu conheces também, e que não tive isso na relação passada. E para mim também foi muito importante. Partilhei já também no podcast anterior que tivemos, porque influencia e impacta na nossa vida. sem dúvida. As nossas relações influenciam imenso. É verdade. Escolher bem as Temos pessoas. verdade, querida. Temos o nosso festival de Eurovisão, precisamente com o tema Ai Coração da Mimicat, é hoje. Sim, Vais estar em Portugal, estou a contar com óbvio, isso. óbvio. Não sei se vou conseguir ver, porque não sei se em termos de horário se consigo ver, porque acho que será meia-noite para mim, presumo, mas Penso que sim, acho está até que, às 20, se não estou em erro. Uhum. não, se é às 20, será às 22 para mim, é provável que consiga então. Uhum. É, É a provável que Mimicat consiga. vai ser logo a segunda a cantar. Então, se calhar consigo ver. Epá, estou a torcer, porque acho que a música está muito bem É, posicionada e gosto do é. ritmo. Já ouvi a música e está muito Sim, sim, fixe. ela tem uma voz fantástica, está sempre muito bem afinada, é uma canção alegre, tem ali também algum Sim, humor. sim. Tem ali aquele toque de sensualidade, mas de forma elegante, e claro, acima de Portanto, tudo, toda a composição fingers musical, crossed. aquilo que ela faz com a voz, sempre Sim, mantendo a afinação. Para mim, acho que temos aqui um potencial. Pá, eu gostaria imenso que fosse sim. vencedora. Vamos, fingers Tivemos Salvador crossed. Sobral, tivemos Salvador Sobral também foi no 13 de maio, e hoje Ah, precisamente na mesma é data. verdade. Houve pessoas que partilharam e eu, é o mesmo dia, É 13 de verdade. maio. Dia de Fátima, sim. É verdade, que Estás curioso. a Vamos ver? ver, será que é um bom Sim, presságio? sim. Quem sabe? E para terminar, acho que, não sei, vamos aqui ver as horas. Uau! Olha para o relógio. E se quiseres uma última curiosidade para a gente fechar, para não ficar com 2 horas de Exatamente, acho podcast. que hoje já são 3 horas de podcast. Yeah. Parecem aqueles filmes Yeah. intermináveis. E as pessoas continuam a ver, tenho a Sim. certeza, continuam entusiasmadas aqui com a nossa conversa e partilha. És feliz? Como é que te sentes neste momento? Estou. Por mais desafios que tenha, e atenção que a minha vida, às vezes eu penso assim, estava um filme, mas eu tento me rir das coisas que me acontecem, das coisas menos boas, mais à frente, na altura, se calhar não acho muita piada, não é? Às vezes há Mas a desafios que Raquel diz a si própria, ok, vamos ver esta situação de uma forma mais leve. eu É o que a tento, Raquel eu, diz a si própria. eu tento sempre me perguntar o que é que isto me está a tentar ensinar, sempre. Por mais desafiante seja, e passei por um desafio bem intenso há pouco tempo, hum, e foram 4 semanas assim bem desafiantes, em que eu perdi 5 quilos em 4 semanas, mais ou menos. Não conseguia comer, Ok. foi emocional. Eu nunca me chateei, Pois. nunca me culpei e foi sempre assim: o que é que isto me está a tentar ensinar? Isto mais à frente vai fazer sentido. É um dia de cada vez, às vezes é mesmo só hoje. É um dia de cada vez. Amanhã é outro dia. Isto vai passar. Tentar perceber, fazer às vezes não precisamos de fazer 500 mil perguntas e porque é que eu fiz isto, porque é que eu não fiz aquilo, isto deu errado e estarmos, parece que ainda estamos mais, o que eu tentei fazer foi abraçar-me, dar-me o carinho que não tinha quem me desse, porque vivo comigo própria. Por mais carinho que tenho, obviamente, de amigos, olha, estás bem, não estás, na realidade quem vai para a cama comigo sou eu, e quem se levanta sou eu, comigo própria. Então, eu é que tenho que me dar esse carinho. Fizeste o teu melhor, deste o teu melhor, fizeste com as melhores das intenções. Se não correu bem, é porque há alguma coisa aqui que vem melhor. Eu penso sempre, se uma porta se fecha, é porque algo melhor vem. Acredito sempre nisto. É porque não é por aí. Há mais portas e mais janelas, até podemos ser nós a construir essa porta, como às vezes também vemos em alguns ensinamentos e naquelas frases inspiradoras. Sim, mas em geral Se a sou, não, porta se fechou, olha, construímos nós outra porta. ou abre-se uma janela a seguir, quem sabe. Oh, com certeza. Mas Ou sou várias. feliz com as minhas escolhas, sou feliz com a minha vida, não é perfeita, não está de longe onde eu quero que esteja, não está de perto, digo, onde eu quero que esteja, mas vivo cada dia como se fosse única, acordo todos os dias a agradecer o facto de ter acordado, o facto de estar a ter uma oportunidade,
o facto de ter amor na minha vida, saúde, de fazer um trabalho que eu gosto, hum, e basicamente é isso. Então, sim, sou feliz. Em bom inglês, amazing! Thank you. Olha, super obrigada por este tempo. Nada, Raquel, obrigada eu pelo convite. Venham mais podcasts, venham mais convites. Podes sempre contar comigo, minha querida, e lá está, a distância não é de todo aqui um obstáculo entre as amizades e as tecnologias têm também esta função de nos aproximar de quem mais amamos e gostamos, a nível amoroso, amizade, profissional, e sabes que tens todo o apoio da minha parte, todo carinho e amizade sempre. E venha ao próximo! Venha ao próximo. Olha, super obrigada. Quem está em casa, muito obrigada por estarem aí, por nos acompanharem há um ano. Partilhem, subscrevam, comentem. Se tiver alguma questão que me queiram colocar, estão à vontade. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre mim, estão à vontade. Sou um livro quase aberto, quase. Portanto, estão à vontade. Super grata por estarem desse lado, Cristina. Beijinho Obrigada, enorme. Raquel. Um beijinho grande e um abracinho bom também. Também é muito Beijinhos. importante o saber abraçar como tu vais sempre referindo. É Sim, terapêutico, é. sem Obrigada por tudo dúvida. também, minha querida. Obrigada por Beijinho, nos querida. inspirares. Tudo o que vais partilhando são ensinamentos que conseguimos aplicar no dia a dia, a forma simples como tu colocas. E obrigada também a todas as pessoas que têm participado contigo na minha vida e vou ouvindo que, ou vou lendo alguns comentários que as pessoas vão deixando, tem sido muito, muito importante. Portanto, estamos também muito gratos a ti e às pessoas que vão estando como convidadas. Obrigada, coração. Um beijinho grande, obrigada, querida. Beijinho, Beijinho. tchau. Nós vemos no próximo Obrigada. episódio. Até lá, tchau.